sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E
cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque a minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai
espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada senão a Deus nos levar em grata súplice e oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Que alegria poder de novo estarmos louvando a Deus, cultuando a Deus, glorificando o seu nome com este culto. E o nosso desejo de coração, na presença do Senhor, é que todos nós sejamos abençoados com a sua palavra. Palavra que é vida, que é poder, palavra que manifesta a vontade de Deus para nós, e é assim que devemos nos achegar a ela. E também fico contente por saber que todos vocês estão sendo cuidados por Deus. Como sempre temos dito isso, cada um de nós tem sido cuidado pelo Senhor, e isso é maravilhoso, porque é Ele mesmo que cuida de todos nós. E hoje à noite, irmãos,
nessa meditação da palavra de Deus, eu queria perguntar alguma coisa dos irmãos. O tema que eu escolhi para hoje à noite, para nós meditarmos na palavra de Deus, é sobre a importância de considerar os outros superiores a si mesmo. Tem uma palavra do apóstolo Paulo que diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas como é possível agir assim? Não é uma coisa fácil, não é? Não é uma coisa fácil considerar os outros superiores a nós mesmos, porque é o contrário, sempre nós queremos ser melhores e maiores do que os outros. Então todos nós nos debatemos com essa questão que nos afronta constantemente, o desejo de parecer maior e melhor que os outros. Daí, então, a importância de considerar os outros superiores a nós mesmos. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos, e depois você pode continuar lendo na sua casa, meditando, deixa essa palavra mesmo invadir a sua alma, o seu coração, deixa que ela ecoe dentro de você, porque é de uma importância tão grande, porque vai determinar, de fato, nossa compreensão do reino de Deus. Essa palavra que o Senhor Jesus mesmo disse para os seus discípulos tem tudo a ver com a nossa fé, com a nossa vida cristã, com a conversão que o próprio Espírito de Deus operou em nós. É claro, Deus continua trabalhando em nós, mas é bom que a gente sempre pare para refletir sobre aquilo que o Senhor Jesus tem a dizer para nós sempre, porque Ele é o nosso Senhor. Então, o texto que eu gostaria de ler encontra-se em Mateus, capítulo 20, versos 20 a 28. Vai aparecer na sua tela, não se preocupe para correr pegar sua Bíblia agora, porque esse texto vai aparecer para você ler aí na sua tela. Então, o texto diz assim, Mateus 20, 20 a 28. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu queria orar também nesse momento, para que o Senhor abençoe esse tempo de meditação e que essa palavra de Deus penetre no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e nos faça fazer realmente uma análise completa do nosso estilo de vida cristã. Vamos orar? Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, eu peço mais uma vez que por Tua graça, misericórdia e bondade, que o Senhor alcance nosso coração, o coração de todos quantos podem ouvir, assistir, ó Deus, essa mensagem, participar desse momento de culto, que o Teu Espírito, Senhor, esteja agindo poderosamente no coração, na vida de todos nós, que muitas vezes nos sentimos tão importantes e nos enchemos de orgulho e vaidade, pensando que nossa posição é melhor do que a dos outros. Senhor,
tem misericórdia de nós e ajuda-nos a compreender tudo o que o Senhor quer falar conosco nesse texto. Dá-nos entendimento dele, Senhor, por teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse é o texto que a gente vai compartilhar, que você vai pensar, que você vai meditar e que eu tenho absoluta certeza Deus vai usar essa palavra do Senhor Jesus nesse contexto que a gente leu para alcançar o nosso coração. Então, esse acontecimento descrito nessa narrativa de Mateus tem lugar imediatamente após Jesus outra vez ter anunciado sua morte, seu sofrimento e sua morte. Bom, depois de pregar, ensinar, curar e atender às necessidades de muitas pessoas, Jesus deixou a Galileia, atravessou o Jordão e foi para a região da Judeia. Então chamou seus discípulos em particular e anunciou o que ia suceder com ele. Ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenariam à morte e o entregariam aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia, ele iria ressuscitar, ressurgir dentre os mortos. Isso que Jesus tinha acabado de dizer para os discípulos quando chegaram à região da Judeia. Para a admiração dos discípulos, apesar de tudo isso, Jesus decididamente os chama para irem a Jerusalém. Porque ele mesmo tinha dito que os profetas não morrem fora de Jerusalém. Eles estão caminhando para Jerusalém e essa é a terceira vez que Jesus fala a respeito da sua morte. Agora eles estão indo para a Judeia, mas a direção, tudo que está transparecendo na vida de Jesus naquele momento é que ele decididamente vai rumo a Jerusalém. Nos versos 20 a 23, encontramos então o pedido de uma mulher chamada Salomé, que chega perto de Jesus e dirige para ele um pedido que, na verdade, não é exatamente dela, mas ela fala em nome de seus dois filhos, Tiago e João. E o pedido que é colocado diante de Jesus por essa mulher é que no reino dele, seus filhos se assentassem, um à sua esquerda e outro à sua direita. Parece que é pouca coisa, né, o que essa mulher está pedindo. Quanto destaque ela está pedindo para os seus filhos? Agora, antes da gente verificar o que esse pedido ocasionou e a resposta de Jesus, precisamos considerar 4 verdades sobre esse acontecimento. A mãe de Tiago e João, que são os 2 discípulos que fazem esse pedido, ela foi apenas porta-voz do pedido. Na verdade, esse desejo era mesmo dos 2 discípulos, Tiago e João. Mas como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que isso não foi o pedido de uma mãe, assim, com tanto desejo de ver seus filhos lá em cima, não é? Num lugar de destaque? Como que a gente sabe que, na verdade, esse pedido era mesmo de Tiago e de João e não foi elaborado por essa mãe? Em primeiro lugar, porque Jesus não se dirige a essa mulher. No texto, Jesus se dirige aos 2. Verso 22 diz exatamente assim: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então, essa é a palavra dirigida para Tiago e João. Então, em primeiro lugar, Jesus não se dirige a ela. Ela faz esse pedido, mas Jesus não dá resposta para ela. Na verdade, Jesus se dirige aos 2 discípulos. E segundo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35, são apenas os 2, essa mulher não aparece lá em Marcos, apenas os 2, Tiago e João, é que vão fazer esse pedido para Jesus. Mas Mateus coloca aqui essa mulher, Salomé, a mãe dos 2, fazendo esse pedido. Quem sabe o pedido da mãe poderia ser atendido, né, de uma maneira diferente, mas a verdade é que Jesus vai se dirigir aos 2, porque sabe que o que está no coração deles é exatamente isso. Esse pedido, essa construção do pedido que
Salomé faz, que a mãe dos dois faz, é apenas um porta-voz desse desejo do Tiago e do João. Tem alguma coisa estranha que a gente pode notar com esses dois discípulos. Ora, Jesus tinha acabado de falar do seu sofrimento e da cruz, mas eles estão interessados em coroa, trono, cargo e posição. Tiago e João não deram muita importância ao relato de Jesus a respeito do seu sofrimento e da sua morte. Eles estão interessados nesse destaque, sentar um à direita e o outro à esquerda. Jesus fala da prontidão para beberem o cálice do sofrimento. Naquele momento, Jesus diz para eles, olha, por acaso vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Imediatamente eles dissemos, podemos beber sim, estamos prontos para isso. Mas logo a seguir, nós vemos que quando Jesus vai preso, eles abandonam Jesus quando ele está sendo preso pelos soldados. Mas Jesus, na verdade, fala para eles que eles irão beber o cálice do sofrimento. Mas mais tarde, não ali naquele momento, como eles disseram, né, estamos prontos para beber o cálice. Não, eles estavam prontos para fugir, mas não para beber o cálice ali. Mas eles vão beber o cálice do sofrimento, né? Do sofrimento pelo Evangelho. O cálice de Jesus é pelos eleitos, o seu sofrimento, a sua morte pelos eleitos. Mas Tiago e João vão tomar o cálice do sofrimento pelo Evangelho. Tiago, a gente encontra na história que foi martirizado. E João morreu prisioneiro na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. E uma outra verdade desse acontecimento, que é algo interessante, é que Tiago e João creem na existência do reino de Deus, onde Cristo é o rei. Por isso, o pedido diz, quando vieres no teu reino, ou quando estiveres no teu reino, então manda que o meu filho se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. Então eles creem na existência desse reino de Cristo, onde Cristo é o rei, o reino de Deus no qual Cristo é o rei. Bem, o pedido de Tiago e João gerou uma boa oportunidade para que o colégio apostólico aprendesse uma lição inesquecível. A gente lembra que colégio é lugar de ensino, né? Ali era o colégio daqueles que estavam aprendendo, dos aprendizes. E nada melhor para esse momento do que uma lição importantíssima de Jesus para eles. O verso 24 diz, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, por 2 razões. Primeiro, pela presunção de Tiago e João querendo lugar de destaque no reino de Jesus. E segundo, porque descobriram que havia em seus corações, bem disfarçado, escondidinho lá num cantinho, mas estava lá dentro, o mesmo anseio por posições que lhes desse visibilidade. Por isso, Jesus não vai tratar apenas com Tiago e João, não. Jesus vai aproveitar essa situação para ensinar os princípios do reino de Deus sobre o desejo de ser mais importante que os outros. Na verdade, como mestre, Jesus soube usar cada momento, cada crise e todas as situações, transformando-as em uma oportunidade pedagógica para ensinar lições tremendamente preciosas para aqueles homens. E é importante que essa lição preciosa encontre lugar no nosso coração. Que a gente possa também, diante desse fato em que os discípulos Tiago e João demonstram essa presunção de querer destaque, para que a gente possa compreender como é que o nosso coração também reage muitas vezes. Como é que na igreja, como é que na vida cristã nós estamos vivendo com relação a isso? Como é que eu e você, diante desse texto, diante dessa palavra de Deus que trata nosso coração, que trata nossa alma, que trata dos nossos interesses, como é que nós podemos
assimilar essa mesma lição que Jesus está dando aos discípulos. A gente podia pensar, Jesus era o líder desse grupo de apenas 12 pessoas e já estava com eles há aproximadamente 3 anos. Mas eles ainda não estavam suficientemente maduros para agirem de maneira diferente. Eles deviam agir de maneira diferente, não como o mundo age. Eles estão no reino de Deus, eles já participam do reino de Deus. Jesus, o Rei, está com eles, andando com eles, ensinando para eles e fazendo todas as coisas com o poder desse reino de Deus que está presente nele. Jesus está lá com os discípulos, mas os discípulos ainda não entenderam. A maneira de agir deles ainda está muito parecida com a maneira que o mundo age. Nos lembramos que maturidade necessariamente não tem a ver com a idade biológica. Eu tenho 60 anos, então eu já sou sábio. Não tem a ver com isso. Maturidade não tem a ver. Você é muito menino ainda, você é um jovem, não tem maturidade. Há jovens que têm maturidade, muitas vezes muito maior do que aqueles que já passaram dos 40, dos 50, e ainda estão com atitudes como se fossem crianças. Então, maturidade necessariamente não tem a ver com a idade biológica, nem com o tanto de cursos que alguém participou. A gente pode ter feito muitos cursos, podemos ter participado de muitos cursos, mas não é isso que nos torna, de fato, pessoas maduras. Maturidade tem a ver com nossa maneira de reagirmos às dificuldades que surgem diante de nós. Como vamos reagir às diferentes situações da nossa vida? Como é que podemos juntar conhecimento e a prática a fim de demonstrar sabedoria? Porque sabedoria, na verdade, é isso. É a junção do conhecimento e da prática. Isso realmente faz de alguém viver com sabedoria. Há pessoas que estão com a parede da casa repleta de diplomas. Você deve até conhecer alguém assim, Pessoas que estão com a parede repleta de diplomas. Eu me lembro de um médico que me consultava de vez em quando. Eu ia lá no consultório dele, tratar do coração, da hipertensão, e eu ficava admirado com o tanto de diploma que tinha na parede daquele. Ele era um moço ainda, era jovem ainda. A parede dele estava repleta de diplomas, de cursos, de certificados. Mas havia uma coisa interessante, o trato daquele homem com os pacientes era terrível. Eu, pessoalmente, não gostava. Eu, pessoalmente, olhava para aqueles diplomas e pensava, esse homem com tanto diploma podia tratar melhor os pacientes dele. E há muita gente assim, com a parede cheia desses diplomas e certificados, mas no relacionamento, na vida, nas dificuldades da vida, quando eles têm que agir com outras pessoas, então eles não parecem ter todo esse conhecimento. Então, ter muito conhecimento não significa sabedoria. Há pessoas que têm resposta para todas as perguntas. A gente pensa que ele é sábio porque ele tem respostas. Não, ele tem conhecimento, mas nem sempre tem sabedoria, porque eles são incapazes de se oferecer para ajudar alguém de uma maneira paciente, de uma maneira amiga, se colocando no lugar da pessoa. Sabe, queridos, a vida cristã, essa vida que nós estamos aprendendo com Jesus, olhando para Ele, lendo a Sua palavra, que nós estamos sendo constantemente transformado por Ele, essa vida cristã exige mais do que conhecimento e experiência. Muita gente com conhecimento é professor, doutor em conhecimento e cheio de experiências. Mas essa vida cristã que nós encontramos em todo esse ensino de Jesus exige sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento e mais do que simplesmente experiência. E não há maior sabedoria do que abrir mão da visibilidade para ser reconhecido apenas como servo. Não há maior sabedoria do que essa. Se colocar
como servo, como o apóstolo Paulo diz, considerando os outros sempre superiores a nós mesmos. Mas como isso é difícil! Como é difícil no trânsito dar lugar para o outro passar. Como é difícil não buzinar quando alguém para na frente, né? Como é difícil não entender as necessidades dos outros. Nós sempre queremos levar vantagem, nós sempre queremos passar à frente, nós sempre queremos ser atendidos primeiros, nós sempre queremos destaque, posição. Estamos sempre lutando por isso. É uma coisa desenfreada em nós mesmos. Então, a vida cristã exige, na verdade, sabedoria. Alguém que é capaz de abrir mão da visibilidade para ser reconhecido apenas como servo. Na história de Josué, no livro lá de Josué, o final do livro de Josué diz algo que sempre que eu leio, eu fico pensando nessa situação do que o texto fala de Josué. Talvez todo mundo pudesse pensar que o autor do livro fosse terminar o livro dizendo Josué, o grande líder, o grande homem de Deus, morreu. Isso tudo que o texto acaba dizendo, o livro inteiro acaba dizendo simplesmente que morreu Josué, servo de Deus. É assim que termina esse livro. Isso me empolga tanto, porque a gente olhando para a história de Josué, a gente vê que liderança que teve esse homem, que autoridade ele teve diante de tantas questões na vida do povo de Deus, mas quando ele morre, diz que morreu um servo de Deus. Não morreu o grande líder, né? Não morreu o grande pregador, o grande homem de Deus. Não, morreu o servo de Deus. É assim que o livro termina. Mas olhando para o texto, eu fiquei pensando, meu Deus, como é maravilhoso vermos Jesus, o Mestre, em ação, colocando em prática a sua perfeita didática. Como é maravilhoso esse negócio da didática, né? Que é a prática do professor com a sua sala de aula, com seus alunos. Isso é didática, é o fazer pedagógico, né, do professor. Mas como é maravilhoso quando a gente foca na pessoa de Jesus, especialmente naqueles primeiros capítulos lá de Mateus, quando nós temos lá o ensino e quando ele acaba de ensinar, diz que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então Jesus aqui como mestre está colocando em prática a sua perfeita didática. Ninguém se compara a ele. Na arte de ensinar, ninguém se assemelha a ele. Porque ele ensina com autoridade, com vida. Ele ensina tanto com conhecimento quanto com experiência. E é isso que ele vive na frente dos discípulos. E ele está então ensinando uma lição inesquecível aos seus discípulos. E a gente pode ver essa lição em 3 momentos. Eu queria chamar a sua atenção para esses 3 momentos. O primeiro deles é que Jesus ajusta o conhecimento com a prática para desenvolver um coração sábio. É aquilo que a gente está falando. Olhando para o texto, a gente percebe Jesus ajustando o conhecimento com a prática para desenvolver esse coração sábio nos discípulos, nos seus alunos. Diz lá o texto que Jesus os chama para perto. O mestre chama os alunos para a sua mesa, mais perto dele, onde ele possa não simplesmente falar para ser ouvido, mas quando o olhar dele possa cruzar com o olhar dos seus discípulos, dos seus alunos, e saber que os seus alunos conhecem a vida dele. Que coisa mais impressionante é essa maneira de ensinar de Jesus. Ele vai ajustar o conhecimento com a prática, ele chama os discípulos para perto dele. Quando eu era criança, a pior coisa era ser chamado para a mesa da professora. A professora colocava todo mundo lá para ler, um grupo de alunos para ler, e ela ficava com uma senhora ripa na mão. E quando um aluno lia alguma palavra errada, então aquela ripa funcionava e alcançava mesmo todos os alunos que estavam ao redor da mesa. Ninguém escapava.
Agora Jesus chama os discípulos para perto dele, porque quer compartilhar com eles essa sabedoria do reino de Deus. Não quer apenas ser ouvido, mas quer essa proximidade com ele. Quer ser olhado, ser visto de perto, porque sabe que os discípulos conhecem pessoalmente, não somente as suas palavras, mas sabem das suas ações. No verso 22, Jesus declara que eles não sabiam o que pediam, porque no reino de Deus o caminho do trono, o caminho da glorificação passa necessariamente pela cruz. No reino de Deus não tem trono sem cruz. Não tem glorificação sem cruz. É nessa direção que Jesus está indo. O caminho para Jerusalém é o caminho para a cruz. Ninguém entra no reino de Deus sem passar antes pela cruz de Cristo. Era essa a mensagem que entusiasmava, impressionava o apóstolo Paulo. Ele escreveu em 1 Coríntios 1, 18 a 25 o seguinte, ouça, depois você pode procurar na sua Bíblia, ou você pode ler na sua tela, esse texto, porque é maravilhoso o que Paulo fala sobre a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gentios, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa mensagem da cruz impactou o coração do apóstolo Paulo. E essa mensagem da cruz fascinava o seu coração e ele caminhava na direção do Cristo que foi crucificado e deu a sua vida para proclamar essa mensagem da cruz. A cruz tem uma centralidade tão grande no Evangelho, né? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Pelo que ela representa. Ali o Senhor foi morto, crucificado em nosso lugar. Deu a sua vida por nós. A cruz sozinha não significa nada. Mas o que aconteceu naquela cruz, na cruz de Cristo, é o poder de Deus, revelando a justiça de Deus que salva o pecador. No verso 25 de Mateus 20, Jesus diz o que eles conhecem. Eles conhecem de que maneira os homens exercem seus poderes. Os governadores dos povos os dominam. Isto é, esse é um poder opressor, dominador, escravizante. Olha, Jesus está dizendo do que acontecia naqueles dias, mas quando a gente dá uma olhada ao nosso redor, a gente percebe que a índole humana não mudou. Os governadores dos povos continuam com esse desejo muito grande de oprimir, de dominar e de escravizar pessoas. Depois Jesus fala dos maiorais que exercem autoridade, exercem poder sobre os outros com orgulho. Por isso se gloriam e chamam a atenção para a sua própria importância. Se julgam tão importantes, se julgam melhores, se julgam deuses, a fim de comandar os outros, de decidir sobre a vida dos outros. Jesus diz, com esse conhecimento, Jesus diz, vocês já conhecem isso. Vocês já conhecem que os governadores dos povos os dominam os povos, e que os maiorais exercem autoridade escravizando os povos. Vocês já conhecem isso. E vocês querem fazer do mesmo jeito que eles fazem?
Vocês cobiçam poder para isso? Vocês estão interessados em posições, cargos, em tronos e coroas para esse tipo de poder e autoridade? Queridos, o estilo de vida do cristianismo ensinado por Jesus não admite personalidades nem celebridades. Mas parece que isso passa batido na nossa cabeça. Na vida cristã parece que nós não damos atenção para isso. O estilo de vida do cristianismo ensinado por Jesus não admite personalidades nem celebridades. Grandes homens de Deus, grandes pregadores, né? Não. No reino de Deus tem outra coisa, tem servos. Não tem grandes servos, tem servos, tem escravos, mas não tem grandes. Não tem grandes escravos, não tem grandes servos, não tem celebridades. E Jesus chama a atenção para ele mesmo. A gente pode entender que Jesus, sendo o maior líder, se fez escravo e serviu dando sua própria vida. Assim, no cristianismo, nesse cristianismo de Jesus, só há lugar para escravos dispostos a servirem. Parece que no cristianismo, como religião, só há lugar para as celebridades. Os que gostam de ser paparicados, que apreciam os holofotes e as câmeras. A gente está usando isso agora porque é o jeito. Mas isso de maneira nenhuma nos faz melhor do que os outros. Isso de maneira nenhuma nos faz mais importante do que os outros. Pelo contrário, essa é a posição do escravo, essa é a posição do servo. Não tem celebridade no cristianismo de Jesus. Líderes que procuram aplauso, reconhecimento humano, nada de sofrimento, nada de cruz, nada de serviço. Será que nós estamos precisando de ajustes para alcançarmos coração sábio? Jesus chama os discípulos para dar essa lição para eles. Que lição preciosa! Em segundo lugar, Jesus apresenta, nesse segundo momento, Jesus apresenta o princípio novo e a maneira correta de agir, corrigindo a visão distorcida entre o mundo e o reino de Deus. Chama os discípulos para isso. É hora de corrigir essa maneira de agir, ora como cristão e ora como incrédulo. Ora como fazendo parte do reino de Deus, ora dando mais ênfase ao pensamento do mundo e à prática do mundo, como o mundo vive, como os governadores do mundo vivem. Os servos de Deus então querem viver assim. Os discípulos queriam isso, esse tipo de autoridade, esse tipo de poder. Esse é o pensamento do mundo, não é o pensamento do reino de Deus. No verso 26 diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Os governos humanos do mundo são exercidos com opressão e orgulho. E são exercidos por aqueles que se julgam superiores aos outros, pelo cargo que ocupam ou pelo conhecimento que detêm. Mas o que Jesus está implantando nos discípulos é diferente. Por isso ele diz: não é assim entre vós. Não pode ser dessa maneira. Vocês não podem agir como o mundo age. Vocês não podem imitar o mundo. Vocês são meus discípulos. Vocês precisam imitar o ensinamento do reino de Deus. Não é assim entre vós. Para ser melhor entendido, Jesus diz: com vocês tem que ser diferente, porque os valores do reino de Deus que estão dentro de vocês são diferentes e devem produzir coração sábio para agirem com maturidade. Será que temos agido com maturidade na vida cristã? Será que temos sido sábios, coração sábio, mente sábia? Queridos, precisamos pensar seriamente sobre isso. Jesus diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Você quer ser grande no reino de Deus? Não é pelo dom da palavra,
não é por seus cursos, não é pelo tanto de diploma que você tem. Se você quer ser grande, Jesus diz, seja então servo dos outros. Servo voluntário. Servir uns aos outros não deve ser uma imposição, porque isso gera tristeza e aborrecimento quando eu sou obrigado a servir. Os escravos eram obrigados a servir, não serviam por amor, não serviam voluntariamente. Eu faço porque me colocaram nesse cargo. Eu faço porque estou na escala. Se eu não tivesse na escala, eu não faria. Se eu não tivesse sido eleito para essa função, eu não faria. Chegava, sentava no banco e depois ia embora para casa e pronto. Essa seria a minha vida cristã. Infelizmente, essa tem sido a vida cristã de muitos daqueles que estão semanalmente na igreja. Sabe, queridos, isso não condiz com os valores do reino de Deus, mas deve ser como voluntário, porque gera alegria e satisfação. No reino de Deus, a posição, a celebridade está naqueles que servem, que são escravos. Quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Vosso servo é escravo voluntário. É escravo por amor. A gente lembra lá daquele texto lá do Antigo Testamento, quando no ano do jubileu os escravos deveriam ser libertados. Mas se o escravo quisesse permanecer com o seu senhor por amor, voluntariamente, então o senhor o levava até lá a porteira, pegava uma sovela, furava a orelha dele, colocava uma argola e o escravo estaria dizendo todo o tempo, quem olhasse para a orelha furada com uma argola saberia que o escravo estava dizendo, eu sirvo ao meu senhor por amor, voluntariamente, não estou obrigado. Meu senhor não me obrigou, eu amo o meu senhor, por isso eu quero voluntariamente, por amor, servi-lo. Para serem grandes ou os primeiros no reino de Jesus, Tiago e João deveriam se tornar escravos e servir aos demais. No reino de Deus é assim. Mas parece que não era exatamente isso que eles estavam querendo. Eles queriam ser dignos ou merecedores dessa posição. Como está, então, nosso desejo, nosso pensamento com relação a isso? Terceiro momento da aula desse professor maravilhoso, desse mestre por excelência, né? Esse terceiro momento, Jesus apazigua o coração deles com o seu próprio exemplo. Isso é muito interessante. Primeiro Jesus fala o que eles conhecem, depois Jesus ajusta, não é, a maneira deles enxergarem as coisas. Eles estão confundindo o reino de Deus com o mundo, os valores do reino de Deus e os valores do mundo, como é que as pessoas vivem no reino devem viver no reino de Deus e como é que as pessoas vivem no mundo. Agora Jesus apaziguou o coração deles com seu próprio exemplo. Verso 28 diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nada melhor para acalmar uma crise do que trazer paz ao coração. Isso se consegue esclarecendo os mal-entendidos. Os discípulos precisavam resolver uma questão interna, pessoal, que tinha a ver com o que eles já conheciam. Mas agora, Jesus está se colocando como exemplo. O exemplo de Jesus tinha que fazer grande diferença para eles, muita diferença. Porque Jesus, sendo reconhecido pelos discípulos como Filho de Deus e sendo reconhecido por todos como Mestre, não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está chamando a atenção para Ele mesmo. Esse era o alvo, o propósito da vinda dele a este mundo. Ele veio para servir, não veio para ser celebridade, não veio para ser a personalidade do ano, não veio para que o seu nome estivesse no Guinness, no livro lá dos recordes, não. Ele não estava pensando em nada disso.
ele veio com um propósito, ser obediente, servir até a morte, e morte de cruz. Jesus se importou em realizar o mais humilhante serviço e, por fim, realizar o maior de todos os sacrifícios, dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante como termina o capítulo 20, onde está esse acontecimento. O capítulo 20 termina com a cura de 2 cegos mendigos. Eu vou ler o texto para você. Diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. É assim que termina esse capítulo 20, com todo esse ensinamento a respeito da importância de considerar os outros superiores a si mesmo. Termina com a cura desses 2 cegos mendigos. E eu perguntaria de você: quem se importaria com um mendigo? Quem daria atenção para o pobre, sujo, fedido e incapaz? Quem? Quem daria atenção se não vai ganhar nada em troca? Jesus simplesmente para, apesar do que os próprios discípulos pensam, que esse homem está gritando muito, está incomodando o mestre, esses homens estão perturbando a caminhada de Jesus, não sabem que Jesus é o maior líder dos últimos tempos, que ele é o Filho de Deus. Então, calem a boca, deixa que Jesus passe tranquilamente. Mas Jesus para dar atenção a 2 mendigos cegos. Que exemplo maravilhoso, que lição inesquecível é essa? Não dá para esquecer essa importância de considerar os outros superiores a si mesmo, porque essa é a lição do Senhor Jesus para todos nós. Agora, como é que isso se aplica a nós? Como é que isso se aplica à sua vida, à minha vida? E eu pensei em algumas coisas para finalizar. Primeiro, que nós devemos saber que a conversão a Cristo nos coloca no nosso devido lugar. E o nosso lugar não é o trono. Não é esse o nosso lugar. A conversão não nos faz reis. Não nos torna celebridades. Somos todos servos uns dos outros, escravos por amor uns dos outros. Não são nossas casas, carros, roupas, títulos, cargos e posições que nos fazem ser diferentes uns dos outros. Não é isso. Pode ter muito ou pode ter nada. Somos todos iguais diante de Deus. Por causa da conversão, do chamado de Jesus para ser seu discípulo. Esse chamado nos coloca todos na mesma posição. Por isso Paulo diz: considerem os outros superiores a vocês mesmos. Pensei que devemos aceitar que a igreja é um bom lugar para desenvolvermos nossa maior posição, o de escravo voluntário, e o nosso melhor trabalho, servir uns aos outros. A igreja é esse lugar. Mas parece que nós não estamos entendendo isso ainda, não conseguimos compreender isso. Como é maravilhoso podermos colocar nossa vida à disposição para servir. Eu tenho visto isso na vida de tantos irmãos aqui na igreja. Nesse tempo de dificuldade, quando muitos tiveram mesmo que ficar em casa, não podiam sair, teve irmãos que romperam algumas barreiras para poder servir, ajudar. Puxa, irmãos, como isso é
Como isso é maravilhoso e como isso glorifica o nome de Jesus. Porque significa que nós estamos olhando para Ele. E nós estamos considerando os outros superiores a nós mesmos. Porque não importa. Corremos o risco. Mas Ele é superior, então eu vou correr para servir. Também pensei que devemos aprender e viver com os valores do reino de Deus e não com os valores deste mundo. Este mundo tem muitos valores. Mas esses valores do mundo não batem com os valores do reino de Deus. Também pensei que devemos nos entristecer pelo fato de que, tomando conhecimento do pedido de Tiago e João, muitas vezes esse pedido de Tiago e João pode representar o desejo secreto do nosso coração, querer o trono e a coroa sem a cruz. Não sei o que está no seu coração, e muitas vezes tem coisas tão escondidas no meu próprio coração. Coisas que não vêm à tona assim, a não ser que o próprio Senhor me chame para perto dele e arranque do meu coração aquilo que parece que está bem, mas não está. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Jesus ensinou com os valores do reino de Deus e Jesus ensinou com a sua própria vida. Devemos dar atenção, ouvir, ler muitas vezes esse texto e olhar para nós e comparar com a nossa própria vida. Querido Deus, abençoe muito as nossas vidas, nossa igreja. O Senhor abençoe a sua vida. Você que está ouvindo, mas não faz parte da Igreja Presbiteriana do Crespo, não tem problema não. Essa palavra é para todos. Jesus nos chama para sermos aprendizes dele, para vivermos diferente nesse mundo. Sabe, tem muita gente dizendo, depois da pandemia, ninguém será mais igual. Eu fico pensando, será que é depois da pandemia? Eu penso, depois da conversão, ninguém consegue ser mais igual. Mas depois de pandemias e de crises mundiais, a índole humana permanece. Só a conversão, só uma transformação de Deus em nós é capaz de nos mudar. Deus abençoe muito você. Eu queria encerrar, irmãos, esse tempo de meditação orando de novo. Orando por sua vida, por sua família. Quem sabe aí na sua casa esteja havendo alguma crise. Eu sei que esse é um tempo tão difícil, né? Às vezes de desentendimento, incompreensão, cansaço, tantas coisas. Que Deus ordene paz no seu coração, paz à sua família, paz à sua casa. Que haja renovo mesmo na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua palavra. Obrigado que o Senhor nos dá um coração de carne, não de pedra. O de pedra foi tirado. E o Senhor colocou em nós um coração de carne capaz de sentir, capaz de amar. Um coração de carne capaz de ouvir a voz do Senhor e se comover com essa voz tão poderosa. Assim, Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está vivendo um tempo de dificuldade, de luta, de crise. Talvez essas crises dentro do seu próprio coração, que às vezes não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com o vírus. Mas são essas coisas que estão lá dentro de nós que nos fazem querer imitar o mundo e não o reino de Deus. Imitar os valores do mundo e não os valores do reino de Deus. Tantas coisas podem se esconder em nosso coração, em nossa mente, né? Senhor, pedimos misericórdia do Senhor, graça do Senhor.
Que tudo isso possa ser tratado em nós, Senhor. Que essa palavra, Senhor, traga a cada um de nós a oportunidade para rever tantas coisas na vida. Que ela, Senhor, como é poderosa, possa trazer à tona tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão da tua igreja espalhada no mundo inteiro, cristãos pelo mundo inteiro. Que eles possam, nesses dias, Senhor, entender a importância de considerar os outros superiores a si mesmo. Muito obrigado, Senhor, por teu ensino. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações, alcance a mente, a vida de todos aqueles que estão orando juntamente comigo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesses dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam de tomar o café mais precioso, mais gostoso das galáxias, aí mesmo na sua casa, com a sua família, com bolacha, com pão, o que tiver, macaxeira, banana. Tome um café delicioso. Deus te abençoe. Uma boa semana a todos nós. Na paz de Cristo.